Olá, tudo bem? A paz de Cristo. Estamos para mais uma lição especial, a nossa terceira lição desse trimestre maravilhoso, com uma pergunta muito especial: por que Deus nos criou? E com certeza essa resposta nós teremos ao longo da nossa lição. Mas a princípio já podemos partir de que Deus nos criou porque Ele deseja ter um relacionamento com a gente. Deus criou o ser humano porque Ele desejava relacionar-se com o ser humano. Por isso que nós fomos criados por Ele. Essa nossa terceira lição com esse tema vai ser muito especial quando estamos falando aos nossos juvenis sobre as respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Está um trimestre muito lindo. E o nosso objetivo da nossa lição é compreender que Deus é o grande Criador, conhecer para refutar a visão evolucionista e saber que temos um mandato cultural para cumprir. O nosso texto que fundamenta a nossa lição diz assim: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, embora Deus tenha criado o mundo e tudo que existe, é para nós, assim, algo que foge à nossa compreensão. Porque a criação do mundo, do universo, dos mares, a criação do ser humano, ela é muito complexa. Porém, é Deus que criou e sustenta todas as coisas. E nós temos nele essa explicação. Só Deus para poder criar um mundo tão diversificado do jeito que existe, do jeito que é. E isso é fundamental para que a nossa fé esteja depositada nele. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, do seu versículo 1 ao 14. Não lerei todos para ganharmos o tempo, mas lerei alguns versículos que diz assim: no princípio que criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em outra versão diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve também a manhã e o primeiro dia. Você depois faça a leitura subsequente, tá bom? Com certeza você vai ver que aqui não há base para evolucionismo e nem a famosa teoria do Big Bang. Mas nós vamos ver que foi Deus quem criou todas as coisas por sua palavra. A introdução vai dizer assim: toda obra de arte possui as impressões digitais do artista que as pinta. Não é diferente com a criação. Nela também está a impressão registrada e a assinatura de Deus, o Criador. A Bíblia deixa muito claro que o universo, a vida e o homem não são frutos de uma explosão cósmica, conforme a teoria do Big Bang. Nem tampouco evoluíram ao ponto de uma espécie se transformar em outra espécie diferente. Antes, toda a criação é resultado de um ato voluntário, gracioso, soberano e intencional de Deus. Então foi Deus que criou todas as coisas por sua palavra. Não foi uma explosão e também
o ser humano não é fruto de algo que veio evoluindo até chegar a nós, mas diz que foi Deus, com a sua graça, por um ato voluntário e segundo a sua vontade, ele nos cria. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre a criação de Deus. No segundo, o ser humano segundo a Bíblia. No terceiro, evolução não, criação sim. E por último, cuidando daquilo que é de Deus. Vamos para o primeiro ponto, a criação de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é uma afirmativa irrefutável, pois declara com simplicidade, objetividade e veracidade que o universo, os seres vivos e o ser humano não surgiram de uma grande explosão cósmica. A criação também não é um processo evolutivo, como afirmam algumas teorias cosmológicas. Pelo contrário, a Terra, os céus, as galáxias, o Sol, a Lua, os animais, os vegetais, o ser humano e demais são resultados de um ato voluntário e criativo de Deus. Deus não só planejou detalhadamente cada etapa da criação, como também executou cuidadosamente e minuciosamente toda a sua vontade. Quando você lê lá Gênesis, você vai ver que quando Deus cria os animais, está dito lá que Deus criou cada um segundo a sua espécie. Quando nós vamos hoje ao mercado, por exemplo, e eu não sei se você gosta do que eu vou dizer aqui, mas quando a gente vai no mercado e compra o frango, quando a gente vai e compra o peixe, quando a gente vai compra a carne bovina, você vai observar que cada carne ela é diferente. Cada carne, mesmo sendo de animais que serve para nossa alimentação, são carnes diferentes. Não há ligação da carne da ave com a carne do peixe ou e eu esqueci de falar da carne suína. São peixe carne branca, frango carne branca e suína carne branca, mas são carnes diferentes com sabores diferentes. Por quê? Porque Deus fez cada um segundo a sua espécie. Do mesmo modo, a carne do homem também é diferente da carne dos animais. Então nós fomos feitos únicos. Inclusive, os animais foram feitos, vocês sabem, pela palavra, e haja, e eles passaram a existir. Agora o homem, Deus vai dizer, chamando o Filho, o Espírito Santo, embora não apareça, mas ele diz, façamos o homem, uma ideia de plural, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o homem foi feito de uma forma diferenciada. Deus não fez assim por acaso. Deus estava sem fazer nada e disse assim, então hoje nós vamos criar algumas coisas. Vamos brincar de fazer algumas coisas. Não, Deus não atuou desse jeito. Então, Deus tudo quanto tinha feito, ele vê, depois que ele cria tudo, ele diz que foi bom. Quando Deus cria tudo, ele vai falar que foi bom. E quando ele cria o ser humano, ele vai dizer que foi muito bom. Então a criação de Deus, ela está, a criação como Deus criou, ela não pode ser debatida e vencida pelas teorias criadas pelos homens. Você precisa, juvenil, adolescente, jovem, que vai estar daqui a pouco na faculdade, estudando aí para fazer as suas provas de Enem e tantas outras provas para você entrar na universidade. Com certeza você precisa aprender do jeito que eles ensinam para você fazer a sua prova. Mas a sua convicção de servo de Deus
tem que ser que Deus criou todas as coisas. É claro que se você for chamado para um debate, você pode expor o seu pensamento. Agora, para fazer a sua prova, você precisa fazer segundo aquilo que você está aprendendo na sua escola. O ser humano, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, no 6º dia da criação, Deus formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra. E Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Deus sopra no homem o ruach, o espírito. Deus sopra no homem o fôlego de vida. Deus sopra naquele que poderíamos chamar que era um boneco já perfeito, de barro, mas perfeito, mas precisava ganhar vida. E Deus então vai sopra, tira do seu ar, né? E sopra nas narinas do homem. E o homem então ele passa a viver, né? Pelo sopro do Senhor nosso Deus. Por isso que nunca foi tão importante falarmos de ar, falarmos de sopro, falarmos da ação do Espírito Santo em nossos dias, visto que está tendo um caos, né? Falta de oxigênio, pessoas que não conseguem respirar. E nós somos aí o exemplo de que Deus pegou do seu ar e soprou em nós. Ele soprou em nós, nas nossas narinas, né? Na verdade, soprou no primeiro homem, e o homem a partir daí passou a viver. E do mesmo modo que Adão, embora nós não tenhamos sido feitos do mesmo modo que Adão, mas em nós também existe o Espírito, e é o Espírito que mantém o nosso corpo de pé. Sem o Espírito nós morremos. Se o nosso Espírito deixar o nosso corpo, nós morremos. E esse Espírito veio de Deus e vai voltar para Deus. Tá bom? Que bênção, né? Que bênção. E a partir daí, após Deus ter criado o primeiro homem, Deus vai observar que esse homem estava só, porque não tinha alguém que era igual a ele. Então o Senhor vai e cria a Eva de uma das costelas de Adão. E Adão, quando vê aquela moça, aquela mulher bonita, ele fica encantado com a beleza daquela mulher. E isso até os dias de hoje, né? O jovem, o adolescente, os adultos, né? Se encanta. E isso é bom, isso é agradável. Então você, adolescente, né? Deus te fez, como há uma parte até aqui que fala, né, que a ideia do Senhor era se relacionar com as pessoas, se relacionar com os meninos, com as meninas, com os jovens, com todo mundo. Então você é um menino, você é uma menina, você é uma moça, você é um moço, você é um jovem, você é um juvenil, uma juvenil. Então, adore a Deus, viva o seu momento, né, o seu momento de paquera, mas com cuidado, tá? Não avançando os sinais para que não tenham perigos que poderiam ser evitados, ok? Mas foi fantástico a criação de Adão e a criação de Eva. E quando Adão vê a Eva, ele fica maravilhado, ele fica boquiaberto, né? De boca aberta por estar vendo uma mulher maravilhosa à sua frente. E a missão desta mulher seria ajudá-lo em tudo, estar com ele em todos os momentos no decorrer da sua vida. Diz ainda, quando Deus cria o homem, Deus vai colocar no homem, e o texto vai dizer isso, Deus vai colocar no homem a sua imagem, e o homem vai ser segundo a sua semelhança. Essa imagem, segundo o comentarista, diz assim, a imagem de Deus no homem significa imagem espiritual e moral. Deus coloca no homem parte daquilo que é dele,
que é a sua moralidade e a sua espiritualidade, aquilo que é espírito. Então Deus coloca no homem, além da semelhança. Devido ao pecado lá no Éden, o homem vai perder então a imagem. O homem continua sendo semelhante a Deus, mas perde a sua imagem devido ao pecado. Essa imagem que o homem perde lá no Éden vai ser resgatada quando o Senhor Jesus vem. O Senhor traz de volta esta imagem que o homem havia perdido. Por quê? Porque a moral desse homem agora é restaurada e o seu espírito também é restaurado. A sua alma é restaurada no Senhor Jesus. E ele ganha de volta esta comunhão linda, maravilhosa com Deus. No nosso terceiro ponto diz: evolução não, criação sim. Muitas pessoas defendem com unhas e dentes o evolucionismo ateísta, ou seja, um evolucionismo que tira o crédito de Deus, ou seja, o ateu não acredita em Deus, então ele usa o evolucionismo para dizer que Deus não existe e que Deus não criou o que está aí. Mas nós acreditamos que Deus criou sim. Aí fala: acredita que esta é a única explicação científica existente. Entretanto, esquece de que a teoria da evolução é apenas uma entre tantas outras teorias que existem. Porque nós vamos ver além da teoria da evolução, tem a teoria do design inteligente. Não sei se você já ouviu falar, possivelmente já ouviu falar, já estudou sobre isso. E a teologia ou a teoria do criacionismo científico, a teoria do design e a teoria do criacionismo científico. Ou seja, a teoria do evolucionismo, nós sabemos que veio de Darwin, né? Ele vai trazer a teoria da evolução datada lá do século XVIII. Mas nós vamos ver que tem outras teorias que vão contrapor esse pensamento daqueles que adotam o evolucionismo. Vai surgir então a ideia do criacionismo. O que é? Vai atribuir a Deus a criação. E não é nova essa teoria, não. Essa teoria lá de 1920. Não surgiu agora, já é bem antiga. Só que não era muito trabalhada, não era muito aceita. Mas agora já estão trabalhando. E também ela tem, no caso, o criacionismo científico, que é quando, por meio do criacionismo unido à ciência, dos homens que acreditam em Deus, então eles têm como combater a teoria do evolucionismo. E a questão do design inteligente, é que eles atribuem que somente alguém inteligente teria condições de manter tudo que existe de uma forma harmônica. Porque só o Senhor, outro não ia conseguir. É claro que eles não falam que é Deus, mas fala de uma pessoa inteligente com condições de criar. Enquanto uma explosão do Big Bang, eu nunca vi explosão criar nada, ela só destrói as coisas. E também eu nunca vi, até hoje, pessoas ou animais evoluindo. Não, eu nunca vi isso e acredito que você também não tenha visto. Então isso é muito importante. Então essas teorias, elas estão aí, elas estão sendo difundidas. Para Charles Darwin, o precursor da teoria da evolução, a vida é o produto de uma evolução de milhões e milhões de anos, sendo regida pela seleção natural, onde o mais forte sobrevive.
Isso aqui é muito perigoso, é muito perigoso. Sabemos que no reino animal é comum até no reino animal, quando um animal está doente, ele é abandonado. Ele é abandonado para morrer para lá, ficou velho, ele é abandonado porque ele já não consegue mais seguir. Não consegue mais seguir a manada, não consegue mais seguir os demais. Então, ele automaticamente vai ficando para trás. Mas, relacionado ao ser humano, não dá para nós acreditarmos nesta seleção natural. Não é porque nós temos, por exemplo, alguém doente, alguém enfermo, alguém que nasceu com vamos dizer assim, com alguma deficiência física, que essa pessoa ela vai ser excluída? Não, por isso que há sempre essas campanhas de inclusão e não de exclusão, porque todos devem ser incluídos. Não dá para a gente acreditar nessa seleção natural. Essa seleção natural ela acaba sendo muito prejudicial, né, na vida do ser humano. Então, nós não podemos ser assim, não podemos pensar assim. Inclusive você, adolescente, você jovem, você possivelmente você já deve ter presenciado algum tipo de bullying, algo assim, ou não sei se você já sofreu isso ou está sofrendo isso, quando você é colocado de lado por não pertencer à linguagem jovial, né? Aquela tribo, aquele grupo de pessoas, de jovens, de repente você é excluído por pensar diferente. Não deixa de ser uma seleção. E não é horrível ficar excluído? Então, por isso que Deus não aprova essa questão desta seleção, dessa escolha, onde só os melhores sobrevivem e os piores. Então não se dá para acreditar nisso, né? O Deus da Bíblia, ele é onisciente, conhece todas as coisas e também ele, por sua grandeza, por sua grande soberania, né, ele trata de todas as coisas. Sua inteligência é infinita e somente a partir dele a criação faz sentido. Onisciente, onipresente, onipotente. E continua até hoje com o mesmo poder e nunca vai mudar. Assim foi imprescindível a figura de mentes criativas e inteligentes como Alberto Santos Dumont, né, que criou aí o primeiro avião, Alexander Graham Bell, que criou o telefone, Thomas Edison, que criou a lâmpada. Então, do mesmo modo, o universo e a vida do homem só são realidades porque Deus, o Todo-Poderoso, e o grande Senhor, ele vai e cria tudo segundo a sua vontade. Se eu tenho o poder de criar alguma coisa, fazer alguma coisa, imagine Deus. Deus também tem um poder que vai além do nosso entendimento, do nosso pensamento. Cuidando daquilo que é de Deus no quarto ponto. Nós não surgimos por acaso. Não, você não surgiu por acaso. Nem eu. Não estamos na terra a passeio. Nem somos desprovidos de sentido e propósito. Ao contrário, fomos feitos por Deus para Deus. Fomos criados para amá-lo, glorificá-lo, honrá-lo e cumprir sua vontade. Está em Romanos, capítulo 11, 36 e 1 aos Coríntios, capítulo 10, 31. É necessário entendermos que não somos donos da criação, né? Não somos donos da criação, muito menos do nosso próprio nariz. Tá vendo só? O comentarista pegou pesado, viu? Nós não somos donos do nosso próprio nariz. Deus, ele cuida de nós, é ele que manda na nossa vida, principalmente nós que servimos a Deus. Nós não somos autômatos, não somos robôs de Deus, mas também não podemos fazer o que nos dá no pensamento, na mente. Não podemos fazer isso. Temos que seguir a vontade do Senhor. Aí diz ainda,
Precisamos honrar a Deus em todas as esferas de nossa vida, quer seja no trabalho, na escola, na família. Olha, no trabalho, quem já está trabalhando aí, que é um jovem aprendiz, Deus te abençoe, honre a Deus no teu trabalho. Quando você chegar na igreja, receber o seu primeiro salário, dê o seu dízimo, tenha o prazer de dar a sua oferta. Não gasta tudo com hambúrguer, com refrigerante, não, com cinema. Não faça isso. Guarde primeiro o que é do Senhor, as ofertas, o dízimo principalmente. Honre ao Senhor com o fruto do seu trabalho. Honre a Deus na escola. Honre a Deus na família. Seja um jovem alegre, feliz, que expresse a presença do Senhor. Lembra de Davi, quando Samuel vai chamar, espera chegar Davi, vai dizer que Davi era gentil, Davi era um jovem que tinha uma boa presença, era agradável, estar perto de Davi era bom. E tem que ser assim, as pessoas têm que ter o prazer de estar perto da gente também. Aí diz ainda, somos mordomos de Deus e não proprietários, ou seja, nós trabalhamos para Deus e não Deus trabalha para nós. Deus não trabalha para nós. Diz ainda, como tal, precisamos evitar a veneração quanto à depredação da criação de Deus, pois tudo é dele. Ou seja, eu não posso venerar a natureza, pegar os elementos da natureza e produzir esses elementos como sendo Deus para a minha vida. Eu não posso fazer isso. Eu não posso porque acaba sendo prejudicial. Do mesmo modo também, eu não posso olhar a natureza como sendo algo que não tem nenhum valor. Tem sim, e é fundamental para todos nós a natureza. O meio em que nós vivemos, ele é muito importante. Ele é fundamental para as nossas vidas. Diz ainda, o Senhor deu capacidade aos seres humanos para construírem, estabelecerem famílias, preservar o meio ambiente, promover justiça social, estimular solidariedade e o altruísmo e utilizar os meios de comunicação de maneira inteligente. Deus dotou o homem de uma inteligência muito fundamental, muito importante. E essa inteligência precisa fazer a diferença. Deus nos deu condição de ter famílias, ter emprego, trabalhar, congregar, ser um ser sociável. Então isso é muito importante. Concluindo aqui a nossa lição, vai dizer assim, olha, o universo, os seres vivos e o ser humano exigem a existência de um ser inteligente que não apenas projetou, mas executou todas as coisas minuciosamente, como são. O Todo-Poderoso e ninguém mais é o Criador do universo e da vida. Cuide da boa criação de Deus e seja um administrador fiel daquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade. Você tem um compromisso com Deus, tá? Deus já quer cuidar de você, Deus quer agir na tua vida e Ele quer entregar na sua vida aquilo que é muito importante. Que Deus te abençoe, que nós tenhamos aí um trimestre abençoado. E espero que essa aula também, esse nosso vídeo aula, venha falar grandemente ao seu coração. E acredite, Deus nos criou porque Ele deseja se relacionar com o ser humano, com cada um de nós. Deus te abençoe. E eu espero você no nosso próximo canal, no nosso próximo vídeo, no nosso próximo vídeo aula. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal e venha comigo fazer parte desta família que está em crescimento, adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.